Uma decisão do Supremo Tribunal Federal reabre o debate para um tema tabu, polêmico, o aborto. Por 8 votos a 2, o Supremo resolveu permitir o aborto do feto que não tem cérebro. A partir de agora, as mulheres grávidas de fetos nessas condições podem interromper a gravidez com assistência médica e dentro da lei. Os bebês sem cérebro geralmente são cegos, surdos, inconscientes, incapazes de sentir dor. Ainda assim, o aborto era proibido. Aqui com a gente o arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, e o médico e professor Luiz Sobral, que representam os dois lados, nesse caso aqui, lados opostos do debate, a religião e a ciência. Bom dia, muito obrigado pela presença, arcebispo e doutor Luiz. Arcebispo, por que a igreja é contra essa decisão do Supremo? Lamentavelmente, os ministros contribuíram com a cultura da violência, porque eles fizeram o lugar de Deus, dando licença para matar o ser humano. O ser humano começa na concepção. Ninguém tem direito de matar alguém, nem de dar licença para matar. Então, é uma contribuição lamentável para a violência. A igreja defende a vida em todas as suas etapas, desde o início até o seu termo. E isso aí, é claro, é uma tristeza, porque nós já estamos lutando contra o extermínio de jovens, lutando contra a matança de mulheres aqui. A violência está aí espalhada. E agora vem aqueles senhores, né, que têm o poder da lei aqui e dizer que pode matar um ser humano indefeso. Para mim, isso aí já é uma mentalidade assim nazista que vem percorrendo a história. Tá aí, o importante é a pessoa perfeita, aquela pessoa que tem alguma deficiência não é levada em consideração. Agora que estão conseguindo os seus direitos. Deixa eu ouvir agora o outro lado, Luiz Sobral, que é médico, professor também, médico ginecologista, obstetra, professor da UFES. A posição da igreja é muito clara, é a defesa da vida, que parece o argumento mais legítimo de todos. Por que o senhor é a favor dessa decisão do Supremo? Bem, veja bem, Mário, primeiro a medicina, né, e a ciência também é a favor da vida, né? São visões diferentes em relação a um aspecto específico. No caso da anencefalia, né, a ausência do encéfalo, ela cria uma situação que existe já um consenso entre a medicina e a justiça, que a ausência da atividade cerebral representa a morte cerebral. Isso é tomada a decisão para você definir quando você vai investir ou não no indivíduo que está em um CTI muito por trauma ou por qualquer acidente, para doar órgãos, para tudo mais. Então, ela abre uma possibilidade de você discutir se o feto anencéfalo, sem cérebro, sem encéfalo, tem realmente uma atividade de vida. A natureza mostra que esses fetos morrem, a maioria, dentro do útero. E a grande parte que não morre dentro do útero logo depois do nascimento, poucos dias depois. Raríssimos casos que a criança vai para casa e vive até, no máximo, 2 anos, mas muito raro, mas sempre sem nenhuma atividade cerebral, sempre sem nenhuma capacidade de interação, de emoção. Então, o que a medicina defende é o direito dessa mulher e dessa família decidir se eles querem interromper essa gravidez e não passar pelo risco de toda uma gravidez, que não vai ter benefício nenhum para ela do ponto de vista da construção da sua família, ou se ela quer deixar que as coisas aconteçam da forma natural, que é a morte dessa criança em algum momento ou durante a gravidez ou logo depois do parto. Mas há risco para a mulher? Se ela tem uma gravidez de um bebê nessas condições, anencéfalo? Toda gravidez ela envolve risco, né? Esses riscos eles são contrabalançados na medicina. A gente defende a individualização de cada caso, né? E a decisão do Supremo nos dá essa possibilidade de colocar para o casal e para a família a possibilidade de interromper ou não. Nós não somos favoráveis a obrigar a interromper, nem favoráveis à proibição da interrupção em casos de anencefalia, porque a gravidez sempre tem risco. Só não torna crime e dá a escolha para a mulher. Ela pode fazer isso com assistência da lei. Isso, a gestação a termo, ela vai ter uma reação de lactação. Essa reação de lactação que é natural, ela não amamentando, ela pode ter mastite, pode ter infecção, pode reforçar a sensação de perda dela, de luto. Essa família vai se preparar para, em algum momento, fazer o luto dessa perda, porque essa perda ela é irreparável, ela é impossível de não ocorrer. Evidentemente, a gente respeita a decisão do casal, individualizando cada caso a caso. A gente tem que compreender que essa decisão do Supremo foi para casos específicos de feto anencéfalos. Não podemos extrapolar essa decisão para outras situações.
né, sob o risco de cometer injustiças ou generalizações totalmente desaconselháveis. Deixa eu ouvir novamente Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo de Vitória. Dom Luiz, pelo que o médico está dizendo, e conforme relatou ontem o ministro Marco Aurélio, não é um aborto porque o feto anencéfalo não tem possibilidade de vida, não há vida no feto sem cérebro. Como é que o senhor vê esse argumento aqui do médico e do ministro ontem? Nós sabemos que foram publicados aí, mães que têm 2 anos, a criança anencéfalo nos seus braços, a criança sente o afeto da mãe, ela interage com a mãe. É ser humano incompleto que tem esse problema no cérebro, mas é pessoa humana. Então, ninguém é dono, não é o tribunal, nenhum médico é dono do ser humano. E mais, a mulher, a mãe, ela é depositária da vida, é sacrário da vida, né? Agora, a mãe que escolhe tratar como lixo o feto, ela se desumaniza, ela torna-se uma lixeira, porque joga o lixo fora. Então, é uma questão, ela diminui a dignidade dela. Então, é uma coisa muito séria isso. Agora, arcebispo, a decisão diz que não é crime, quer dizer, se a decisão é da mulher. Se a mulher resolver, ou a família resolver fazer esse aborto, ela vai ter assistência do Estado para que ela não faça de uma forma indevida, correndo ainda mais riscos. Isso não é correto? Dá esse direito de escolha à mulher? É crime. Ele fala, a lei está dizendo que há leis injustas. Quem deu direito ao juiz de tirar a vida de alguém, de dar licença para a vida? Existe um poder maior, primeiro, que é aquele que é a origem da vida, que é Deus. É crime, só que a lei não vai condenar a pessoa, mas que é crime e que torna a pessoa desumana, né? E também o médico que é o homem que está a serviço da vida, também entra nesse mesmo caminho triste de servir para a desumanidade, porque ele tem que respeitar o ser humano. A vida é um dom de Deus, não se pode tirá-la sem mais. Ninguém é dono dessa vida. Doutor Luiz, pelo que o arcebispo está dizendo, quer dizer, é uma vida, ainda que tenha uma deficiência, é uma vida como as outras vidas que tem que ser preservada, só que há uma deficiência. E não seria tão uma discriminação, como ele está sugerindo aqui? Mário, o que a gente tem que, o respeito à vida é um ponto comum, né, entre a medicina e a religião, não há dúvida nenhuma, né? O respeito ao direito, né, do ser humano é outro ponto em comum, nós não discutimos isso. O que nós discutimos é justamente o direito dessa mulher e dessa família decidir sobre uma situação que a natureza não permitirá a ele um filho, a construção de uma família. Porque isso tem repercussões, né? A partir do momento que a gravidez continua, a mulher vai ter que se preparar não para um nascimento, mas sim para uma morte. Porque essa morte é inevitável, ela vai ocorrer. Pode ocorrer com 2 anos, mas a maioria ocorre com poucos dias, e essa morte vai ocorrer. Então, é uma situação que você impõe à família se preparar, em vez de um berço, para um caixão, em vez de uma situação... Imagine, na família existe uma outra criança com 4 anos, 5 anos que espera um irmão, ele vai ter que conviver com aquilo. Então, todas essas situações, a família, ela vai sofrer, ela vai ser penalizada, ela vai ter que sofrer esse luto ou prolongar esse luto, esse sofrimento por um tempo maior ou menor. A medicina, ela se coloca ao lado dessa família. Perfeito. E o Supremo permite hoje que a gente possa fazer a interrupção dessa gravidez. Bom, o Edson de São Mateus disse que, olha, só Deus pode interromper uma vida. O Paulino disse que aborto só se for por causas naturais. Já o Marcos Brum está ao lado do médico aqui, diz que quem dá a luz dá a vida e não dá a morte. Foi o que citou ontem o ministro do Supremo. O Vandes também escreveu para a gente questionando, não há interesse econômico por trás disso tudo. Arcebispo, só acha que essa decisão abre um precedente, na avaliação do senhor, perigoso para que se discuta amplamente a situação do aborto e se permita o aborto no Brasil? Pois é, olha, o ser humano é produto do amor. Uma escolha dessa para o aborto, uma escolha egoísta, vai totalmente contrária à felicidade da pessoa. É claro que isso é um primeiro passo para introduzir o aborto, a licença de matar os indefesos, aqueles que não têm como se defender. Né? A mãe, repito, ela é depositária da vida. Não lhe cabe, ela não tem direito àquela criança. Ela não pode decidir matar aquela criança, de maneira alguma. E o fato de vir doente, e vir, a família ajuda. Eu tenho contato com as famílias, o quanto a família cresce em humanidade. Não só uma questão de fé, em humanidade. Por quê? Aquela criança desperta ternura.
aquela criança desperta compaixão. O mundo de hoje está precisando de compaixão. Agora, o senhor acha que reabre a discussão do aborto? Quer dizer, é um precedente para que se discuta o aborto em geral? Isso aí vai... A tendência é essa. Nós não somos ingênuos, a tendência é essa. Está faltando compaixão. Agora, num mundo perverso como este, daqui a um tempo vão querer matar os velhos, porque são inúteis. Né? Aqueles que não produzem, eles matam. Assim por diante. Deixa eu ouvir agora, para terminar aqui, o Luiz Sobral, médico ginecologista. O senhor acha que abre um precedente? Quer dizer, pode ser um primeiro passo para se discutir e até se legalizar o aborto no Brasil? Veja bem, Mário, todos esses debates eles são importantes para que a gente possa colocar a situação dentro de um senso comum, dentro de uma justiça, dentro de uma preservação da vida. Eu também sou contra a violência, eu acho que todos nós temos que nos unir contra a violência. Mas o aborto já é permitido pela lei brasileira em situações de estupro, né, e de risco de vida da mãe, onde você tem que optar pela mãe ou pelo filho. Né? E agora abre mais uma frente, que é a questão dos fetos anencéfalos, que não têm atividade cerebral e que, por uma questão da natureza, são inviáveis para a vida. E realmente essa discussão a gente tem que sempre levar à frente, porque o nosso papel é de dar às pessoas a possibilidade de serem felizes, de serem íntegras, de serem preservadas no seu direito reprodutivo. E nós que somos obstetras trabalhamos com a construção da família, isso para a gente é um prazer e uma responsabilidade enorme. E é muito bom quando tudo acontece bem. É muito bom tudo quando acontece bem. Deixa eu agradecer ao doutor Luiz Sobral, médico ginecologista, professor da UFES, e ao Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo de Vitória. O tema é muito polêmico, os argumentos são muito fortes e muito legítimos dos dois lados. Os dois concordam que há de se defender a vida, contudo as posições são divergentes, como a gente ouviu aqui no debate. Arcebispo, muito agradecido. Sei que o senhor tem uma semana muito atarefada hoje, que é a semana aí da Festa da Penha. Bom trabalho para o senhor, obrigado pela presença. Obrigado. Doutor Luiz, obrigado também. Obrigado.